Isso foi uma lavagem cerebral que nós recebemos. Porque se você, não precisa ir muito longe, lembra da sua avó, ou se você teve bisavó viva também. Esse pessoal estava preocupado com tomar sol, não tomar sol? Não. Eles passavam filtro solar? Não. Em 1900, 75% das pessoas no Brasil trabalhavam ao ar livre, trabalhavam no sol. Em 2010, só 10% dos brasileiros trabalham ao ar livre. Em 1900, não existia câncer de pele. Em 2010, era o câncer mais comum que tinha. Agora eu pergunto para você, se de 1900 a 2010, de 75 pessoas que trabalhavam no ar livre, só 10 trabalham, ou seja, você toma muito menos sol do que seu bisavô tomava, todo mundo diminuiu a carga solar, e o câncer de pele aumentou. Em 1935, você tinha 1 em cada 1.500 pessoas que tinha, 15 mil que tinha melanoma. Não, 1.500. 1 em cada 1.500 tinha melanoma. Desenvolvia durante a vida. Hoje é 1 em 75 pessoas. Quer dizer, tudo aumentou. E o seu carro está parado na garagem, você desce a escada, se você mora em apartamento, desce no elevador, ou você na sua casa, você vai lá, entra no carro, vai para o seu escritório, trabalha o dia inteiro, volta à noite. Onde é que você toma sol? Você não toma sol nenhum. Mas e o pescador que está lá em Fortaleza, que sai às 4h30 da manhã e pesca o dia inteiro, segunda a sábado, o ano inteiro, e nem sabe o que é filtro solar, e não reclama de câncer de pele? Você tem de convir que existe algo mais aí do que simplesmente o sol. E é uma pena, porque antes da descoberta da penicilina, tudo era tratado com sol, era solário. Você tinha tuberculose, você ia para o sol, você tinha sífilis, você ia para o sol, você tinha psoríase, você ia para o sol. Quer dizer, nós somos dependentes do sol. Eu não estou falando aqui para você ficar o dia inteiro torrando no sol. Eu estou falando para você fazer 15, 20 minutos por dia, sem filtro solar. Isso é que eu estou conversando. Como isso não é possível, a maioria não tem tempo para isso mais, nem tem lugar para fazer isso, porque eu tenho que estar pelo menos com 70% do meu corpo nu, ou seja, eu tenho que estar de calção e sem camisa, ou de biquíni, o que for, para poder receber isso. Como isso não é possível mais, uma das coisas que o sol nos traz é a produção da vitamina D3. Que é diferente da D2, tá? Depois nós podemos discutir isso, que é a vitamina D3, que tem a capacidade de interferir em 10% do genoma. O genoma nosso tem 23 mil genes. Em torno de 2 mil genes são ativados ou desativados pela vitamina D3. Por isso que ela tem essa ação tão grande no corpo, entendeu? Por isso que algumas pessoas que até já comentaram aqui, por isso que ela às vezes parece uma panaceia, às vezes, né? Exatamente, às vezes parece uma panaceia. Porque é difícil você encontrar uma doença degenerativa crônica no corpo humano que não esteja ligada a uma deficiência da vitamina D3, inclusive o câncer. Os pacientes com câncer, quase que a totalidade, se você medir o 25-hidroxi-D, que é o modo que você mede a vitamina D3, abaixo. Aproveitando para já responder o José Roberto, para já responder a Delme, para já responder todo mundo que está comentando aqui, além do câncer, que o senhor aqui fez essa correlação que existe, quais são os riscos de você não ficar exposto ao sol e ter deficiência de vitamina D3? Primeiro, a doença cardiovascular. Ter um infarto. Então, por exemplo, tem trabalhos até brasileiros, até trabalhos publicados de São Paulo, mostrando que em São Paulo existe mais infarto no inverno do que no verão. Aliás, não é só em São Paulo, é no mundo inteiro. Isso foi documentado em São Paulo. Foi documentado até mais. O paciente internado, se ele fica numa ala do hospital que pega sol ou uma ala do hospital que não pega sol, faz diferença na mortalidade, você acredita? Não acredito. É impressionante. Porque não é só a vitamina D3 sendo produzida. A ala do hospital que bate mais sol tem menos fungo também na parede. Tudo isso. Mas tem estudos paulistas publicados em revistas
americanas, mostrando que dependendo da ala do hospital que o paciente é internado, faz diferença no resultado do tratamento. Você tem que ver a importância disso. A criança, quando falta a vitamina D3 nela, ela fica com a perna do Garrincha. É o chamado raquitismo. Mas isso depois que você cresce, os seus ossos já não vão modificar tanto. Mas você desenvolve uma inflamação do periósteo. Então tem muita gente que, talvez você que está me assistindo aí seja um deles, que fala assim, ó, eu tenho uma dor profunda, parece que ela vem do osso. E todo lugar que você me apertar, doutora, dói. Essa dor profunda, que parece que está vindo do osso, que todo lugar que apertar dói, isso tem um nome. Isso chama-se osteomalácia, que é a deficiência da vitamina D3 no adulto. Enquanto a deficiência da vitamina D3 na criança causa o raquitismo, a perna do Garrincha, no adulto, que já o osso está formado, ela forma uma inflamação do periósteo, porque a vitamina D3, entre outras coisas, ela tem uma ação anti-inflamatória. Então o periósteo, que é a camada que cobre o osso, no corpo inteiro, ele está em todo lugar, então dói em qualquer lugar. Se eu apertar aqui, dói, se eu apertar aqui, dói. Então esses pacientes, coitados, eles vão de médico para médico para médico, são chamados de fibromialgia, que é uma outra coisa, que eu não quero entrar aqui hoje. O diagnóstico é feito errado, que é fibromialgia. Vão tomar anti-inflamatórios e analgésicos para fibromialgia. E você vai ver a 25-hidroxid está 12, 10, 8. Você suplementa o pé dessa pessoa para tomar 20 minutos de sol todo dia. Ele, de repente, acaba a dor, porque era osteomalácia. Você entendeu? Quantas pessoas você não conhece que está tomando analgésico, anti-inflamatório, e fala assim, dói meu corpo inteiro. Não consegue nem apontar onde tem dor, né, doutor? Qualquer lugar que apertar, dói. Qualquer lugar. Isso é uma doença chamada osteomalácia, que é a deficiência da vitamina D3 no adulto. Apesar do Brasil ser um país tropical, mais de 90% dos brasileiros poderiam melhorar no que diz respeito à vitamina D3, porque apesar de nós sermos um país tropical, todo mundo foge do sol. O sol, que é o seu melhor amigo, porque a Terra não existiria sem o sol, e a helioterapia, que é o tratamento usando o sol, é de graça, que é o uso inteligente do sol, e a pessoa foge do sol achando que está resolvendo o problema. A Daphne escreveu aqui, eu sou assim, onde aperta dói. Olha que recomendação. Conversa com o seu médico, vê se ele vai pedir o 25-hidroxid, que o SUS faz sem problema, e aí pelo número que está lá, o ideal é estar em torno de 40 a 50. Esse é o ideal, nanograma por ml. Mas você vai encontrar muito, eu já encontrei brasileiro com 8, com 10, com 12, entendeu? Com 9, pessoas da família com 9. Só aproveitar também, doutor, para mandar um abraço para o Ricardo Grum, que também é nosso parceiro que está aqui com a gente hoje. João Dapper também, 2 canais no YouTube hoje fazendo essa transmissão com a gente, levando todo esse conhecimento, né? Luiz Sartorelli também. Também o Mundo das Ideias do Dr. Laí Ribeiro também com a gente, sempre fazendo essa transmissão. Doutor, vamos falar aqui, o senhor deu essa recomendação preciosa sobre a vitamina D3, mas eu queria que a gente falasse que apareceu isso, a Maria Aparecida falou sobre isso, a Nívia também falou. Como é que fica a questão da recomendação do uso do filtro solar? Porque hoje já tem mais recomendação em profissionais de saúde sobre o uso da vitamina D3, mas a recomendação sobre o filtro solar ela é muito incisiva, né? O que a gente pode esclarecer para as pessoas? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a Terra é redonda. No meio da Terra tem o Equador. Se você vai para o norte ou você vai para o sul, chama latitude, quanto mais longe do Equador para o norte, ou mais longe do Equador para o sul, todos os cânceres são mais comuns. O lugar que tem menos câncer no mundo é na faixa do Equador, é onde bate mais sol. Olha que coisa interessante. Então, à medida que você se afasta do Equador, a incidência de câncer é maior. Se você for ver os atestados de óbito de Fortaleza e os atestados de óbito de Porto Alegre, você vai ver que em Porto Alegre mais gente morreu de câncer do que em Fortaleza. Está no IBGE para qualquer pessoa ver.
Então, o que acontece? Quanto mais se distancia do Equador, mais câncer você tem, inclusive de pele. Também de pele. Principalmente melanoma. Melanoma, quanto mais longe do Equador, mais se tem. Eles fizeram, tem 2 estudos interessantes que eu quero citar aqui. Um foi feito em navios. Então você imagina, você tem um marinheiro que trabalha no porão do navio, ele é cozinheiro. E tem um marinheiro que trabalha no convés do navio. Então, quem é que tem mais melanoma, câncer de pele? Quem trabalha no porão do navio ou quem trabalha no convés? Quem trabalha no porão. Fizeram um estudo na Inglaterra com os correios. Você tem o carteiro que vai entregando carta o dia inteiro no sol e você tem o funcionário burocrata que fica lá dentro do prédio distribuindo cartas para os bairros. Quem é que tem mais câncer de pele e melanoma? Aquele cara que anda no sol o dia inteiro ou aquele que distribui carta dentro do escritório? Aquele que distribui carta dentro do escritório. Então, olha que coisa interessante. E isso vai junto. O melanoma vem só crescendo. Vem só crescendo, só crescendo, só crescendo. E cada vez você toma menos sol, menos sol, menos sol, menos sol. Não é interessante isso, você vê? Mas vamos falar do filtro solar. O filtro solar, ele é um medicamento, como qualquer outro. Só porque ele não vai pela boca, ele vai pela pele, a pele absorve. Então você tem que tomar muito cuidado a substância que existe lá, tá? Existe uma substância que é colocada nos filtros solares brasileiros que chama 4-MBC, 4-metilbenzilideno cânfora, que tem uma ação de estrogenicidade, que tem uma ação uterina indesejável na mulher e que prejudica a função da tireoide. Quer dizer, você aplica no filtro solar, esse 4-metilbenzilideno cânfora, que é banido nos Estados Unidos, que é banido na Europa e que é permitido no Brasil, pô, você absorve aquilo. Pode medir no sangue, está lá. Quantos remédios não são usados transdérmicos? Você não tem uma angina, você não aplica um PET para tratar a angina, mostrando que passa? Então, tudo que você passar na sua pele vai ser absorvido. Então, esse é um problema muito sério, principalmente se for lipossolúvel. Então, muitos do que está lá no filtro solar é absorvido. E essas substâncias nem sempre são desejáveis. Você vai ver um filtro solar e tem 8, 10, 12 químicos, substâncias químicas diferentes. Tem avaliação para cada uma delas? Não tem. Esse é que é o problema. Mas a gente aceita, entendeu? É uma embalagenzinha bonitinha, não sei o quê. Dá a impressão que vai resolver o problema e não resolve nada. Tem um vídeo muito famoso que dizia que o filtro solar seria a salvação de tudo, né, doutor? O cara fez a formatura, né? Exato, exato. E é uma mensagem que chega em todo lugar, né, A mensagem minha é exatamente oposta. Eu acho o seguinte, você deve tomar os seus 10, 15 minutos de sol diariamente. Se você se propõe a ficar mais tempo lá, como 2, 3, 4 horas na praia, depois que você fez os seus 15, 20 minutos e ganhou a sua vitamina D3, lá na praia mesmo você passa o filtro solar e fica lá o resto do dia. Você entendeu? Entendi. Mas eu acho que você não pode abrir mão dos primeiros. Porque se eu usar um FPS, fator de proteção solar 15, eu já bloqueio a produção da vitamina D3 em 99%. Recomendar o uso do protetor solar, de qualquer protetor solar, passar antes de sair de casa, passar para ficar dentro de casa. Você vê, a mulher passa por baixo da maquiagem, o carro está esperando na garagem, ela entra, ela dirige para o trabalho, ela não passa nem perto do sol, momento nenhum. Para que ela está usando aquilo debaixo da maquiagem? Com que finalidade? Se fosse uma coisa inócua, tudo bem. Mas não é inócua, é uma série de substâncias. E ainda tem mais, se você quer que entre nessa área, é uma área complicada, mas eu faço questão de entrar. Nós temos 3 raios ultravioletas. Nós temos o raio ultravioleta C, o ultravioleta B e o ultravioleta A. O A tem o A1 e o A2. O ultravioleta C, você não precisa se preocupar, porque ele não chega aqui. Então esquece ele. Vamos raciocinar do ultravioleta A e B. 5% do raio solar que chega na sua pele é B. 95% é A. O A penetra muito mais, enquanto o B tem uma
um comprimento de onda de 290 a 320 nanômetro, o ar tem de 320 a 400, ele penetra muito mais, inclusive penetra até em vidro. Nossa. Tá? Mesmo um caminhoneiro dirigindo com o vidro fechado, o sol pode entrar nele, pode não sentir, mas entra nele. Só que, se você for ali na esquina agora, na drogaria, e comprar 10 filtros solares e me trazer os 10 aqui, eu vou te mostrar que nenhum deles tem PPD. O que é PPD? Quando eu comecei a falar de PPD, sei lá, 15 anos atrás, eles acharam que eu era louco. Hoje, a dermatologia já aceitou. Claro, o mundo inteiro, a ciência já aceitou. O PPD é o seguinte, o FPS, o fator de proteção solar, deixa eu explicar para você o que é um FPS. Imagine no pico do verão, ao meio-dia, numa terça-feira, você sobe no telhado da sua casa, ou lá no último andar do seu prédio, no terraço, e você leva um cronômetro. E você fica com 70% ou 80% do seu corpo nu, e você ativa o cronômetro. Você vai ver quanto tempo você leva para meio-dia, no pico do verão, você começar a ter a pele ficar vermelha, chama eritema. Certo. Vamos supor que gaste 30 minutos. Então, o MED, M-E-D, que é a dose mínima para produzir eritema. O MED, no caso, é 30 minutos. Se eu usar um fator de proteção solar 30, significa que eu vou multiplicar esse MED por 30. Então, teoricamente, se eu tenho um MED de 30 minutos, se eu uso um fator de proteção solar 30, eu estou me preparando para ficar 15 horas no sol. Eu quero saber onde é que você conhece 15 horas de sol no planeta Terra. Você vê que é um absurdo. E tem fator de proteção solar 15, 20, 30, 50, 100. 100, eu estou me preparando para ficar 50 horas do sol. Eu quero só você sair do planeta Terra. Você vê a falta de bom senso. Certo? Bom, isso é o fator de proteção solar. Isso bloqueia o UVB. Mas quem causa problema na pele, quem causa câncer, não é o UVB, é o UVA, que é 95% da radiação que chega na sua pele. E para proteger contra o UVA, tem que ter PPD. O PPD é um escurecimento permanente de pigmento, chama PPD. E a regra mundial é que o PPD tem que ser 1/3 do FPS. Ou seja, se o meu FPS é 30, eu tenho que ter 10 de PPD. Isso é a regra mundial, que, aliás, regra utilizada no Brasil. Se eu quiser falar que o meu filtro solar protege contra UVB e UVA, eu tenho que mostrar que eu tenho de PPD pelo menos 1/3 do FPS. Eu desafio você de comprar 10 filtros solares na drogaria e me trazer aqui. Eu vou te mostrar que nenhum deles tem. Ou seja, eles estão protegendo contra uma coisa que não existe proteção. Eles estão bloqueando a produção da vitamina D3. Você vai para a praia, enche de filtro solar, achando que você está protegido, e o raio UVA está entrando, está te envelhecendo a pele do mesmo jeito. Porque quem faz o envelhecimento da pele, quem faz a mancha da pele, é o UVA. E se o meu filtro solar não tiver PPD, ele não protege contra o UVA. Olá, posso tomar um minuto da sua atenção? Eu quero falar do livro Saúde Brota da Natureza, da minha autoria. Esse livro é uma joia preciosa para quem o possui. Ele fez sucesso durante 34 anos. Porém, depois da 25ª edição, eu resolvi não mais editá-lo em gráficas. Fiz apenas o e-book. Então, é só encontrado na internet. Antigamente, esse livro era assim, Saúde Brota da Natureza. Depois da 25ª edição, eu reformulei, acrescentei muitos textos, e se fosse hoje imprimi-lo, ele ficaria assim, 2 volumes, com 134 páginas a mais. Imprimi para mim, que eu não lido muito com computador. Então, é uma preciosidade. E é um livro de cabeceira de muita gente.
Trata de todos os assuntos, de qualquer problema sério que afeta a saúde humana, tem nesses livros. De tudo. É um livro que não poderia faltar numa família. E tem mais uma boa notícia. Diante da dificuldade financeira de milhões de brasileiros, eu resolvi colaborar também. Eu reduzi o preço do livro em R$30 por livro, no e-book. Ele vai custar agora apenas R$67. R$67. Até que a situação financeira do país melhore. De modo geral, que haja uma melhora visível. Então aproveite e presenteie a família, presenteie a si mesmo, faça a sua parte, que Deus já fez a dele. Obrigado pela atenção.